Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso curso de síntese da Bíblia, hoje daremos início ao livro de Samuel. E o texto que usaremos para iniciar o nosso estudo se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, verso 21, que diz assim: E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. O período da história de Israel registrado no livro de Juízes descreve a vida de uma nação marcada pela anarquia, em que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. No livro de Ruth, no entanto, vemos um acontecimento que se desenvolve durante o período de Juízes e mostra, de modo discreto e particular, como Deus trabalhava a obra da salvação na vida do remanescente fiel. Assim, o relato que emerge do primeiro livro de Samuel não é mais a história dos dias sombrios de anarquia e apostasia, mas a explicação de como a lâmpada de Deus se acendeu novamente na vida do povo de Israel. Já no primeiro capítulo do livro, somos apresentados à pessoa do sumo sacerdote Eli, que ministrava no templo do Senhor, localizado na cidade de Siló. Embora seja usada a palavra templo para o lugar onde o sumo sacerdote de Israel ministrava, era ainda o tabernáculo, a tenda construída por Moisés no deserto. Eli, o sacerdote, pertencia à família de Itamar, o quarto filho de Arão. No início do período de Juízes, o sumo sacerdócio era exercido por Finéias, filho de Eleazar. Pela ordem de nascimento, Eleazar era o terceiro filho de Arão, já que os dois primeiros, Nadab e Abiú, haviam morrido no deserto. São desconhecidos os motivos que fizeram com que o sumo sacerdócio passasse da família de Eleazar para a família de Itamar. A obrigação dos membros da família de Itamar, originalmente, era a de cuidar da propriedade material do tabernáculo. Ainda nos primeiros capítulos do livro de Samuel, somos informados dos problemas e dificuldades que havia no ministério de Eli e como seus filhos eles se comportavam. Deus, então, envia profetas para falar de outro sacerdote que seria levantado em seu lugar. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 35, nós lemos o seguinte: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Embora essa promessa encontrasse cumprimento definitivo na pessoa do Senhor Jesus, ela teve sua realização provisória na vida do jovem Samuel, apresentado aqui como um tipo do Senhor Jesus nos dias do Antigo Testamento. Samuel foi o último e mais importante juiz de Israel. É o personagem que se destaca nos primeiros capítulos do livro, que leva o seu próprio nome. E foi o homem que Deus usou para fazer a transição do regime puramente teocrático para a monarquia teocrática em Israel. Na teocracia pura, a única autoridade aceita era a autoridade de Deus. E Deus era representado na vida do povo de Israel através do sacerdócio, através dos profetas,
e por um governante notoriamente levantado por Deus. Na monarquia teocrática, Deus passou a ser representado pelos reis escolhidos dentre o povo e por seus descendentes. Esse era o sistema que governava as nações ao redor. E aos olhos do povo, essa parecia ser a escolha certa e necessária. O sacerdote Samuel, no entanto, entendeu que o desejo do povo de ser governado por um rei representava uma rejeição ao seu governo. O Senhor, contudo, revelou a Samuel que o povo, na verdade, rejeitava o governo de Deus sobre a nação de Israel. Os livros de Samuel 1 e 2 são, na Bíblia hebraica, um só livro. Eles foram divididos pelos tradutores da Septuaginta, a primeira tradução grega da Bíblia hebraica, por uma questão de praticidade. Ambos os livros narram a história de Israel desde o final do período de Juízes até os últimos dias do reinado de Davi, o segundo e maior rei de Israel. Os fatos narrados nos livros de 1º e 2º Samuel correspondem a um período de tempo de aproximados 100 anos, transcorridos entre os anos de 1075 e 975 a.C. O livro de 1º Samuel conta principalmente a história de dois homens, Saul e Davi, que foram os dois primeiros reis de Israel. Nesse tempo, as 12 tribos de Israel foram unificadas num único reino. Os registros contidos no livro de Samuel têm como propósito secundário o de oferecer às gerações futuras dos israelitas a resposta para a seguinte pergunta: afinal, como passamos a ser governados por um rei? Logo no início do livro, somos apresentados a história do nascimento de Samuel e o voto feito por sua mãe, Ana. O relato da vida de Ana é muito instrutivo, pois conta como a vida dela experimentou uma grande mudança com o nascimento de um filho. Uma vida inicialmente marcada pela amargura e pela tristeza de não poder gerar filhos, para a felicidade e a exultação depois do nascimento de Samuel. A mudança de sua condição só foi tornada possível quando mudou a sua posição pessoal diante de Deus. Entregou a sua necessidade e a sua amargura a Deus e abandonou o seu desejo egoísta. Na realidade, pediu ao Senhor um filho, mas em vez de reter esse filho somente para si, propôs entregar ao Senhor o filho que viesse a gerar. Ao dedicar o seu filho ao serviço do Senhor, Ana passou a enxergar além das suas próprias necessidades. Ela pôde ver que o que ela precisava para si mesmo poderia também representar uma provisão de grande benefício para os outros. Essa mudança de atitude de Ana foi relevante aos olhos de Deus. O Senhor reconheceu o desejo legítimo do seu coração em apresentar a Deus uma adoração sincera e a abençoou. Abriu-lhe a madre e concedeu-lhe um filho, que foi Samuel. A mudança de posição de Ana simboliza profeticamente a transformação que a experiência da salvação realiza na vida do fiel. O salvo em Cristo, ele caminha das trevas para a luz. A salvação faz com que o solitário viva em família. Assim como Ana descobriu que o serviço era a melhor forma de expressar o seu amor a Deus, o salvo em Cristo descobre que o amor
é o segredo da vitória e a bênção que move o fiel à comunhão e ao serviço cristão. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Encerramos aqui mais uma aula e convido-o a seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.